Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula de Sociologia. Desejo que vocês estejam bem. O tema da nossa aula de hoje é Ideologia e Comportamento Social. É a continuação daquele capítulo e a gente vai tratar dentro dele, nele é o ponto 4, da Ideologia e Comportamento Social. Vamos lá. O que é ideologia, né? Então, ideologia é o conjunto de valores que orientam o comportamento e decisões do indivíduo. É importante ressaltar, gente, que existem muitos conceitos de ideologia. O que a gente está vendo aqui é o conceito de ideologia mais voltado para o comportamento social. A gente vai ver agora o conceito de Karl Marx e Engels sobre o conceito de ideologia e por que, que eles tratam desse conceito, baseado em que, o que eles observam para tratar o conceito de ideologia desse jeito. Então, vamos lá. Para as ciências sociais, o conceito de ideologia está inicialmente relacionado aos estudos desenvolvidos por Marx e Engels. Para Marx e Engels, o conceito de sociologia é visto como, a ideologia é vista como ilusão ou falsa consciência. Esse conceito ficou também conhecido, pessoal, como ideologia alemã. Agora é preciso que a gente entenda por que Marx ele vai dizer que a ideologia ela é uma ilusão ou falsa consciência. E ele diz isso, pessoal, porque ele vai dizer que a ideologia que prevalece é a ideologia das classes dominantes. E quem são as classes dominantes? A classe daqueles que detêm os meios de produção, daqueles que detêm o capital, o dinheiro, aqueles que são os donos das indústrias, das fábricas, que tem se a gente comparar com o de hoje, que detém a alta tecnologia. Então, essa é a classe dominante. E ele parte da ideia de que a sociedade é dividida dessas duas classes, a classe dominante e a classe dominada. E quem seria a classe dominada? A classe dominada é a classe dos trabalhadores, dos operários, que não detêm os meios de produção, que não detêm o capital, que não detêm o poder. Eles só têm a sua força de trabalho e eles vendem a sua força de trabalho por um salário. Certo? Porque o Marx, ele olha para a sociedade da época dele e ele vê isso, uma sociedade dividida em duas classes, que alguns chamam classe rica e classe pobre, uns chamam classe dos patrões, classe dos operários, ou dos trabalhadores. E aqui vai ser usado, aqui na sociologia vai ser usado muito o conceito de classe dominante e classe dominada. Mas vamos entender, é necessário que a gente entenda por que o Marx vai dizer que essa ideologia ela é uma ilusão ou falsa consciência. Então, é nessa perspectiva dessas duas classes sociais que ele diz que elas não são hegemônicas, elas são antagônicas. Elas estão sempre em conflitos. E um exemplo que a gente pode dar, pessoal, em que o Marx ele mostra isso, é que ele vai dizer, por exemplo, em que, vamos pensar aqui no exemplo de uma empresa. As empresas, elas estão sempre procurando maximizar os seus ganhos, aumentar seus ganhos, aumentar os seus lucros e minimizar, e diminuir os custos de produção. Então, para eles aumentar o lucro e diminuir os custos, eles criam estratégias, diversas estratégias. Uma estratégia, por exemplo, pessoal, é que eles direcionam várias funções que eram de diversos operários e essas diversas funções vão só para um operário só, sobrecarregando esse operário. Mas ele tem que achar que ele é capaz, que, nossa, ele foi contemplado com tanta responsabilidade porque ele é capaz.
E fazendo isso, eles vão estar diminuindo o número de operários, diminuindo os custos de produção, né? E para sociedade, qual é a ideia que passa, né? Com essa redução do número de empregados, com essa redução do número de trabalhadores, porque isso vai gerar um desemprego. Isso vai gerar um desemprego. Mas para a sociedade, qual é a ideologia que é passado? Que existem vagas, né? Que existem vagas. O que falta são pessoas qualificadas. E na hora que se diz que o que falta são pessoas qualificadas, né? Qual é a ideia que fica para a classe dominada? Né? A dificuldade de conseguir um emprego é porque eu não sou qualificado, é porque eu não pude estudar, porque tive que trabalhar, ou porque não consegui concluir um ensino médio ou um ensino fundamental, ou é porque eu não me dediquei o suficiente. Ou seja, há uma transferência, né, de responsabilidade da empresa, da classe dominante, para a classe dominada. Então, a classe dominada, ela vai se sentir responsável, ela vai achar que a culpa é dela, né? Então, a percepção que ela vai ter é essa, né? Fica a atribuição, né? A falta de qualificação do profissional, a falta de dedicação do trabalhador. Então, essa é uma estratégia que uma das estratégias que a classe dominante usa para aumentar os seus custos, para diminuir os seus custos e aumentar o seu lucro. Mas a ideia que passa para a classe dominada é essa. Por isso que o Marx ele chama de ilusão ou falsa consciência, certo? Por conta disso. Porque a verdade é que a classe dominante ela se utiliza de diversas estratégias para enriquecer cada vez mais, enquanto a classe dominada empobrece cada vez mais, né? Encontra muito mais dificuldade. Mas isso não é colocado às claras, certo, pessoal? Então, assim, o que a classe dominante quer é controlar a classe dominante, quer que o sistema econômico legitime o seu poder, legitime esse controle, certo? Então, a classe dominante, ela quer que essa ideologia dela, ela perpasse a classe dominada, que ela se torne, né? A ideia dela perpasse para as classes dominantes, certo? Entendido, pessoal? Então, eles usam de estratégias, pensando no seu lucro, mas a classe dominada tem que pensar diferente, tem que pensar que se o desemprego está grande, se as dificuldades estão grandes, se o dinheiro está pouco, né, é por conta da falta de preparação, né, para estarem no mercado de trabalho. Continuando aqui para ilustrar como é que o Karl Marx ele mostra essa divisão da sociedade. Ele divide em duas esferas, né, a infraestrutura e a superestrutura, onde ele diz que a infraestrutura ela é a esfera da produção material, que produz os bens, né, que satisfazem as necessidades materiais, né, onde se produz o alimento, onde se produz os eletrodomésticos, onde se produz os meios de transporte. Então, é onde se produz a parte material, é onde o trabalhador está lá atuando, vendendo a sua força de trabalho, né, trabalhando ali. E a superestrutura, ela representa o conjunto de ideias. É onde se pensa, né? Onde se produz a ideia, é onde se elabora as leis, é onde se produz as doutrinas das religiões, é onde se decide o que é a moral, como ela deve ser seguida. É no âmbito das organizações políticas, né, existentes na sociedade. Aí para ilustrar ainda mais, pessoal, aqui nesse slide a gente vai ver a divisão entre a superestrutura e a infraestrutura, né? A superestrutura, ela, como o próprio nome está dizendo, ela está acima, né?
Então, dentro da superestrutura está o Estado, né? Está o Estado como organizador da educação, dos direitos, das leis, da moral, da religião, né? E dentro da infraestrutura está a organização da economia, né? Os meios de produção, e as relações de produção. Lembrando que Marx vai dizer que nessa relação de produção entre patrão e empregado não há acordos, há conflitos. Há conflitos. E aí, pessoal, um exemplo disso, por exemplo, é a questão, um exemplo do conflito, a questão das greves. Quando o operário ele se sente prejudicado, né, e ele não consegue um acordo, ele entra em greve. Então, a greve é um exemplo desse conflito. Então, a greve vai ser utilizada como um meio de diálogo, certo? Para fazer com que a classe dominada ela possa atender ao que a classe dominada está necessitando, certo? Então, assim, a greve ela é um dos instrumentos que a classe dominada tem para fazer valer os seus direitos. É por isso que Karl Marx, em um dos livros que ele escreve, ele diz: trabalhadores do mundo inteiro univos, porque é da união dos trabalhadores, né, em que se pode conseguir uma mudança, né, nessa ideologia da classe dominante, certo? Essa classe que explora a classe trabalhadora, a classe dominada. Então, vamos ver só para fechar, né? Para a gente entender que, na perspectiva de Marx, a ideologia da classe dominante, ela tem a intenção de manter a classe trabalhadora, a classe dominada sob o seu controle, não de forma coercitiva, não de cima para baixo, não impondo, pelo menos não de maneira explícita, né? Ela faz tudo isso de maneira implícita, com uma ideologia que faz a classe dominada pensar, né, que se responsabilizar por estar naquela situação. A classe dominada, ela pensa, deveria ter estudado mais, me dedicado mais, ter sido um melhor operário, um melhor funcionário, não é? Então, é nesse sentido que ele vai dizer que a ideologia, ela é uma ideologia falsa, né? Ela é uma ilusão, ela é uma falsa, não é uma ideologia falsa, ela é uma falsa consciência, certo? É nesse sentido. Concluindo com esse pensamento aqui do nosso livro que diz: em qualquer tempo histórico, a classe que controla o sistema econômico, né, a classe dominante, ela procura desenvolver um conjunto de ideias que legitime o seu controle sobre a classe trabalhadora. Para a sociologia, a classe dominante tende a se tornar representação da realidade de todas as classes, né? Então, a ideologia dela, ela quer que fique, né, que seja que permaneça, certo? Por isso que Marx vai chamar de falsa, né? Porque ela não é a verdade. A verdade é que a empresa quer ficar mais rica, ter mais lucro, cada vez mais em menos tempo, reduzindo o número de funcionários, sobrecarregando uns. Isso vai gerar o desemprego, mas a classe dominada tem que achar que ela não consegue emprego e a culpa é dela, certo? Bom, apresento a vocês aqui Gramsci, né? Gramsci também vai falar da ideologia e do comportamento social, né? A gente já viu que Marx vai dizer que a ideologia da classe dominante, ela quer gerar um determinado tipo de comportamento na classe dominada, né? De achar que ela mesma deveria ter conseguido estar à altura de conseguir emprego tal e tal que as empresas, né, colocam que as vagas existem, você que não está preparado, né? Então, Gramsci ele também vai falar disso.
né? Ele vai falar do conceito dele de ideologia, da visão de mundo que ele tem. Vamos lá. Para o filósofo, né, e político Gramsci, ideologia pode ser compreendido como visão de mundo, né, um conjunto de perspectivas produzidas pelas diferentes classes sociais que influenciam umas às outras, formando valores culturais. Né? Então, as classes sociais, elas têm as suas visões de mundo, elas têm as suas ideologias. E ele vai dizer que uma influencia a outra. No exemplo de Marx, a gente pode ver que a ideologia da classe dominante, né, dos donos dos meios de produção, de quem detém o capital, de quem detém o poder, ela influencia a classe dominada. E Gramsci vai dizer que a classe dominada ela também pode influenciar, porque acaba virando uma cultura. Então, essa visão de Gramsci, pessoal, ela gera duas consequências. A valorização da cultura e o papel que as classes dominadas podem ter no processo de transformação. Certo? Por que a valorização da cultura? Pessoal, vocês já devem ter ouvido o termo, mas a gente é pobre porque é assim mesmo, tem que se conformar, o desemprego está grande, tem que se conformar. As coisas estão difíceis, mas tem que se conformar, né? Ainda tem esse discurso em muitas pessoas. Né? Então, a ideologia da classe dominada, ela chegou e influenciou a classe dominada. Mas o Gramsci ele vai chamar a atenção para dizer que essa classe dominada, ela pode buscar, ela tem um papel de transformação nesse processo. Né? Ela pode ter um papel de transformação nesse processo. E a gente aí pode fazer um paralelo entre o que ele disse e o que Marx disse. Né? Quando Marx fala do conflito de classe, quando Marx fala da luta de classes como um motor que move a história. Né? A luta de classes, que a classe dominada ela pode lutar, né? Para mudar isso. Gramsci ele vai elaborar, pessoal, uma ideia em que é chamada de hegemonia, que é conceituada da seguinte forma, né? Gramsci ele vai elaborar o conceito de hegemonia, que a hegemonia trata do domínio moral e político de uma classe sobre as classes subalternas. Para o Gramsci, as classes dominantes elas procuram difundir sua forma de explicar o mundo, de modo que possam inspirar o comportamento cultural das classes dominadas e influenciá-las. Né? Então, o Gramsci ele vai chamar de hegemonia, que a classe dominante, ela pretende ter, ela tem esse domínio moral e político sobre as classes subalternas. E isso é colocado de forma que isso se torne cultural, que influencia a classe dominada e que se torne cultural. Tipo, a expressão é assim mesmo, sempre foi assim, né? Então, ele diz que essa é a intenção da classe dominante de fazer com que as pessoas, com que a classe dominada tenha esse comportamento de aceitação, de passividade. Ele diz que é isso que a classe dominante quer, e isso seria a hegemonia. Porém, ele defende a ideia, preste bem atenção, pessoal, ele defende a ideia que as classes dominadas podem e devem construir sua própria visão de mundo e se contrapor à visão dominante. E aí ele concorda com Marx nesse sentido, porque isso é luta de classe. Né? Então, a esse processo de que as classes dominadas, a classe trabalhadora, a classe que vende a sua força de trabalho, que é assalariada, que ela tem que ter a sua visão de mundo e se contrapor à visão dominante, isso é chamado, pessoal, de contra-hegemonia. Então, hegemonia é a ideologia da classe dominante, querendo influenciar a classe dominada e fazer parecer que isso é cultural, que é assim mesmo. E a contra-hegemonia é o contrário, é a classe dominada, a classe trabalhadora, a classe explorada,
né? Ter sua própria visão de mundo, perceber a sua força e se contrapor, né? E se contrapor à ideologia da classe dominante. Um exemplo, professora. Vamos colocar como exemplo uma greve. Uma greve, ela é uma forma, né? Ela é uma estratégia da classe trabalhadora de se contrapor à visão dominante, de exigir os seus direitos, certo? Então, é nesse sentido que o comportamento, né, de que o comportamento ele está inserido nesse contexto. Porque os empregados, os trabalhadores, se eles se percebem capazes de lutar pelos seus direitos, eles têm um comportamento crítico, eles têm um comportamento de lutar pelos seus direitos, de se reunir, né, de liderar, de buscar os seus direitos. Então, esse é um comportamento, né? Essa é uma forma de se comportar das classes dominadas. E isso está no que é chamado de contra-hegemonia, certo? Isso é ter uma ideologia da classe. Essa pode ser uma ideologia da classe dominada, certo? Outra coisa, pessoal, um outro exemplo. As organizações sindicais, os grupos políticos ligados aos trabalhadores, né? Eles podem produzir explicações, ideologias distintas, diferentes, né, da classe dominante, né? E podem estar mobilizando a classe trabalhadora nesse sentido. Então, as organizações de trabalhadores, as greves, os sindicatos, né, são uma forma de construção da contra-hegemonia, de mostrar que a classe dominada também tem sua ideologia, certo? Nós vamos ver também, pessoal, um outro filósofo e educador, né? Esse é brasileiro, né? Estamos tratando de Paulo Freire, que ele também reflete, né? Ele faz uma reflexão sobre o papel da ideologia, certo? E ele se vale de dois aspectos já utilizados pelos filósofos que nós estamos estudando hoje. Ele vai dizer que a ideologia dominante ela é incutida na mente e na prática dos indivíduos por meio do processo educacional. Ele vai explicar a forma que a ideologia dominante chega até a classe trabalhadora, até a classe dominada. Ele vai apontar isso, ele vai dizer que isso se dá por meio do processo educacional. E aí, pessoal, ele aponta que uma das formas, né, que essa ideologia chega é através da pedagogia tradicional. O que é a pedagogia tradicional? Né? O que é a pedagogia tradicional? É aquela pedagogia em que em uma sala de aula o professor ele chegava, né, ele era a autoridade máxima, os alunos estavam ali sentadinhos, caladinhos e deviam permanecer assim. E o professor ele ia explicando, ensinando, e ao aluno cabia apenas, né, aprender o que estava ali. O que estava sendo, né, dito pelo professor. O que a gente pode comparar com hoje, pessoal, é hoje quando você chega na sala de aula, o aluno, ele pode dar a opinião dele, ele pode interagir durante a aula, ele pode perguntar, concordar, discordar, acrescentar, pode, né? Então, hoje a gente não vive mais a pedagogia tradicional, né? Não vivemos. E aí o Paulo Freire, né, ele vai defender a ideia de que a educação ela pode cumprir outro propósito social. Ela pode ser utilizada como ação contra-hegemônica. E aí eu pergunto para vocês, a educação que a gente vivencia hoje, será que já é essa educação que o Paulo Freire defendia nos anos de 1921 a 1997?
essa ideia? Será que hoje, né, a educação, ela já está cumprindo esse papel, né, que é chamado de contra-hegemonia, em que a educação ela já provoca, ela já quer formar um aluno crítico, um aluno que tem uma posição diante da sociedade que ele vive, que ele é capaz de fazer uma leitura da sociedade que ele vive, se colocando como crítico, se percebendo enquanto um cidadão com direitos e deveres, com direitos de lutar pelo que é, né, pelo que é o seu direito, com o direito de se organizar em sindicatos, se organizar, de fazer greves, de se utilizar de estratégias, né, legais, enquanto um futuro trabalhador. Deixo essa questão para vocês, certo? Então, assim, as classes populares, elas podem e devem, né, produzir um discurso alternativo sobre o mundo, né, permitindo os dominados se libertarem do controle ideológico, se tornarem sujeitos ativos na transformação da sociedade. Certo? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês que a ideologia aqui está relacionada ao comportamento, né? Ao comportamento e o comportamento da classe trabalhadora diante da ideologia perpassada pela classe dominante. Leiam o texto, eu vou estar passando uma atividade para vocês responderem. Agora a gente vai ficar aqui no grupo discutindo, conversando, tirando as dúvidas, tá certo? Então, bons estudos, fiquem em casa e vamos interagir. Um abraço a todos.